Saúde a todos com a paz do Senhor. Cá estamos de volta para mais um live aqui no Facebook, ministrando a palavra do Senhor, assim nos permitindo Deus. Que o Senhor nosso Deus nos ajude em todas as coisas e possa ser conosco na ministração desta palavra. Nós temos dedicado a estudar e já preparando para a Páscoa, que se aproxima, e temos feito esta série de sermões em Lucas 22 e 24. A primeira que nós fizemos esta semana mesmo, na terça-feira, foi sobre a última ceia e cobrimos os versículos 7 ao versículo 30 e agora estaremos estudando do versículo 39 ao versículo 46. Nós iremos passar essa nossa intenção desde o capítulo 22 ao capítulo 24, mas por enquanto nós estamos saltando algumas partes, mas voltaremos atrás. A nossa intenção é cobrir todo o texto. Portanto, leia o texto em casa, do capítulo 22 ao 24, para assim podermos acompanhar e iremos assim, se Deus nos permitir, até ao dia do domingo de Páscoa, da parte da tarde. Nesta noite iremos então ler juntos os versículos 39 ao versículo 46 do capítulo 22. Atenda comigo a palavra do Senhor logo após esta oração. Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti, damos glória, exaltamos, honramos e bendizemos porque só o Senhor é Deus. Pai, em nenhum outro há salvação. Confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador e nele pomos a nossa confiança, sabendo que o Senhor dos céus e da terra fará tudo aquilo que lhe apraz, segundo a sua boa mão, segundo a sua vontade. Nesta tarde, Senhor, te pedimos, Pai, que abras o nosso entendimento para a Tua palavra e nos conduzas, Senhor, por ela, para que possamos crescer no conhecimento e a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ti bendizemos e adoramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Atenda então a palavra do Senhor comigo, versículos de número 39, versículo 39 e versículo 36, iremos estudar Jesus no Getsemane. Diz assim a palavra do Senhor. Versículos 32 ao versículo 36. Versículos 39 ao versículo 46. Diz assim: E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelho aos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava ainda mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, que a Tua palavra se torne clara aos nossos ouvidos e que faça morada nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Na terça-feira passada nós estivemos a analisar, e se você não acompanhou, pode acompanhar lá na gravação que está neste canal. Você pode encontrar e você pode ver que nós estivemos a estudar Jesus, a última ceia. Tá? Jesus celebrando a última ceia que apontava para uma ceia que virá, a ceia de glória, e que hoje nós celebramos na ceia do Senhor, esse momento que reporta ao passado, mas que apresenta e anuncia o futuro. Logo após esse momento da ceia, diz a palavra do Senhor no versículo 39, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Jesus fez alguma coisa que era comum para ele e para o seu grupo, e ele foi para o Monte das Oliveiras, e seguiu para lá, e os seus discípulos o acompanharam. Até aqui um dia normal, parecia normal, já havia algumas coisas durante a ceia que tinham sido diferentes, e que trouxeram alguma perturbação por certo nos discípulos, mas a prática era uma prática habitual. Eles foram para o Jardim das Oliveiras. Porquê é que isto é importante? Porque mais tarde Judas sabia exatamente onde o Senhor estava. E você vê pelo texto aqui que Judas, eles saíram para o Monte das Oliveiras, Judas já não está aqui, mais tarde vai se encontrar lá, levando aqueles que iriam prender Jesus. Como é que Judas sabia onde ele estava? Porque isso era o habitual que eles faziam. E foram para aquele lugar, e diz a palavra do Senhor no versículo 40 que quando chegou àquele lugar disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação.
Os discípulos estavam tendo uma noite com muita informação, muita coisa nova tinha acontecido. Jesus tinha lavado os pés aos discípulos. Pedro tinha sido advertido, iremos estudar isso no outro dia. Pedro tinha sido advertido sobre que iria negar Jesus. Jesus tinha anunciado que um deles havia de o trair. Jesus havia anunciado que a hora estava a chegar. Jesus, partindo do pão, anunciou que aquilo se representava o seu corpo, que iria ser partido por eles. E Jesus, pegando o cálice, falou do cálice da nova aliança, que representa o seu sangue vertido para a remissão de muitos. Todas estas coisas, por certo, tinham atribulado os discípulos, e quando chegaram àquele lugar, Jesus diz a eles: orai, para que não entreis em tentação. Em Mateus 26, 41, o mesmo assunto, o mesmo texto, você encontra a seguinte frase: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vai encontrar nesse texto, no mesmo relato, agora por Mateus, que ele diz, acrescenta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos realmente, e acontece com os salvos hoje, tantas vezes o nosso espírito está pronto e queremos servir o Senhor e queremos ser como Pedro, né? Eu irei contigo até à morte. Mas quando chega a hora, com fraqueza, nós iremos ver isso. É bem mais fácil negar Jesus, acontece tantas vezes. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Então, quando nós encontramos e olhamos aqui, a ordem de Jesus é orai para que não entreis em tentação. Escuta, é muito importante que nós atendamos a estas palavras na nossa vida hoje. Oremos para que não entremos em tentação. Se nós estivermos ligados no trono da graça, nós não iremos entrar em tentação, teremos a vida vitoriosa e alegre e regozijada em Jesus e não experimentaremos o mal do pecado e não experimentaremos a condenação do pecado e não experimentaremos a tristeza que o pecado provoca. Orai para que não entreis em tentação. Iremos ser tentados, mas se vigiarmos e orarmos, o Senhor nos livrará, porque seremos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Tendo feito isto, Jesus tendo dito isto, o versículo 41 diz assim, 42 diz assim, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. Agora Jesus vai orar também. E a oração era uma prática normal na vida de Jesus, sendo que Ele é Deus e Ele orava. Ora, se Ele sendo Deus orava, quanto mais você e eu precisamos de cada dia dobrar os nossos joelhos e orarmos e clamarmos e orarmos e clamarmos. O ministério de Jesus foi sempre regado pela oração. Sempre nós encontramos Jesus orar em diversos lugares. E esta oração é a oração a oração com certas coisas que mais ressalta em toda a Escritura, qualquer oração que você vai encontrar nas Escrituras, e você vê Paulo orar, e você encontra Jesus orar várias vezes, você vai encontrar nesta oração agora algo fundamental e extremamente importante, que além de apontar para a soberania de Deus, aponta para a disposição de Jesus em fazer a vontade do Pai contra aquilo que seria de esperar dele próprio, se partisse dele próprio em sua humanidade e não em sua divindade. Você vai encontrar assim, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E quando Jesus está a orar, ele diz, e ele fala do cálice que ele estava para tomar, daquilo que viria, e se fosse possível que aquele cálice passasse e que não viesse até ele, o que é que realmente estava naquele cálice que Jesus estava pronto para fazer a vontade do Pai para o tomar, mas ao mesmo tempo era algo difícil de fazer, e ele diz: se queres, passa de mim este cálice. Jesus está a orar e diz a palavra do Senhor, que quando ele faz esta oração, e nota o texto, Lucas tem mais detalhes aqui, ele toma nota de detalhes e registra detalhes que nós encontramos nos outros evangelhos, e um deles é este: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Nós encontramos os anjos na vida de Jesus lá, e por certo que você está lembrado, lá na tentação, que logo após a tentação, quando Jesus jejuou e ele foi, durante aquele período foi tentado, diz que os anjos vieram, ministravam, o serviam. E agora lembramos dos anjos na vida de Jesus, quando anunciaram o nascimento de Jesus, mas agora algo diferente. O anjo veio para confortar, para fortalecer, para ajudar Jesus. Nós estamos fazendo um paralelo até agora sobre a necessidade que temos de orar, e que até Jesus orou, quanto mais nós. Podemos também continuar esse paralelo e sabendo que quando nós oramos, Deus envia a resposta da parte dele para consolo e para conforto daquele que ora. Muitas vezes nós vamos para orar e as nossas forças são tão fracas, não tem palavras, às vezes não saem palavras da boca. Estamos abatidos, amargurados.
Talvez como os discípulos estavam aqui. Mas Jesus foi orar e grande era a amargura e a angústia de Jesus. Nós iremos ver isso no versículo a seguir. Grande era a angústia e a dificuldade. Mas Deus enviou o seu anjo. O anjo do Senhor veio e confortava. Um anjo do Senhor o confortava. Se você está a passar uma angústia, uma dificuldade, é por certo que está. A não ser que é impossível ficar indiferente quando nós percebemos que as mortes nos Estados Unidos por causa do coronavírus já ultrapassaram o 9 de setembro há muito tempo. É triste, é terrível nós pensarmos, e cada vez que pensa uma ambulância passar na rua, você pensa, será que é mais uma pessoa que partiu? E vivemos nesta pressão hoje. Escute, ore e clame a Deus e deixe que o anjo do Senhor venha e conforte o seu coração, lhe traga prazer, lhe traga alegria, lhe traga contentamento, lhe traga satisfação e esperança no Senhor. Olha, a oração de Jesus terminou assim: mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava pronto e disposto a fazer a vontade do Pai, mas não de uma maneira qualquer. O anjo veio e naquela oração confortava Jesus e o fortalecia para aquilo que iria acontecer. Muitas vezes nós tentamos carregar cargas demasiado pesadas em nós mesmos por facto de que não clamamos a Deus e pedimos a Deus: Senhor, envia conforto, ajuda-me, fortalece-me. Muitas vezes nós ficamos focados em que a tribulação passe e Deus é poderoso e Ele pode operar. Temos orado pelos crentes da nossa igreja, temos orado pelos irmãos da nossa igreja, temos orado pelas nossas famílias, temos orado pelo mundo para que esta pandemia pare e cesse. Deus é poderoso para fazer, cremos nisso. Cremos que Deus pode operar agora, porque Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quer. Mas também sabemos que até hoje Deus não deixou os seus filhos sós. Não deixou os filhos desamparados no meio desta pandemia. E Ele é Deus poderoso que envia conforto e auxílio para as nossas almas quando clamamos a Ele. E Ele nos fortalece. Ele não só tem poder para parar a pandemia, Ele tem poder para fortalecer os salvos na pandemia. E como ela ainda não parou, e eu sei que Deus tem fortalecido milhares e milhares dos seus servos nesta pandemia, nesta dificuldade, nesta luta, enviando o anjo, enviando socorro, enviando conforto da parte dele, para que nós possamos caminhar e assim permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Este é o conforto que vem da parte do Senhor. O anjo veio e confortou Jesus e o fortaleceu, porque grande era a tarefa. Ele não iria ser livre do cálice, mas o socorro, há um conforto, vem na oração a Jesus. E tão interessante quando nós pensamos que o conforto veio para Jesus na oração e mais tarde, na cruz, ele é separado do Pai por causa do pecado que estava vindo sobre ele, mas na oração ele é confortado para poder enfrentar aquilo que teria que enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor, pela forma como Ele prepara todas as coisas, e cada registro do livro de Lucas sobre este assunto é tão precioso. É por isso que nós estamos tão desejosos de ir versículo a versículo, cobrir todos os versículos, ainda que saltarmos para frente e para trás, por causa de criar uma exposição teológica, uma exposição bíblica mais fácil, mais simples. Mas nós queremos cobrir todos, porque tem cada detalhe nestes versículos 22 a 24 tão extraordinários. E se você ainda não leu, desafio você a ler antes do domingo, onde iremos pela manhã passar ao próximo ponto. Leia Lucas 22, 23 e 24 e capaz que verdadeiramente seja bem esclarecedora no nosso entendimento e na nossa vida. Seguindo o texto, no versículo 44, nós encontramos alguma coisa que nós só encontramos neste versículo, de todo o texto bíblico. Nós só encontramos este registro e só encontramos este acontecimento por esta pessoa, que é em Cristo Jesus, claro. Diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Note, quem escreve isto é Lucas. Lucas é médico. E só ele registrou este facto muito difícil de entender. Jesus estava em tal agonia e orava tão intensamente que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Grande era a angústia, grande era o pesar que o nosso Senhor Jesus Cristo estava naquele lugar enquanto orava intensamente, ainda que um anjo o confortava. Mas tal era o peso da sua oração. Por que eu falei que Lucas era médico? Porque ouvi explicações de médicos dizendo que é possível que a agonia e o sofrimento humano chegue a esse ponto de suar sangue. Louvado seja Deus. Que nunca passei por uma dificuldade assim.
Mas para que eu não passe por uma dificuldade assim, o meu Senhor e o meu Salvador passou. Essa angústia de Jesus, em que o seu suor se tornava em gotas de sangue. Jesus sabia que tudo queria passar nos dias seguintes. Mas o que fez Jesus suar sangue não foi a blasfémia dos fariseus, dos judeus. Não foi o castigo romano. Não foi a traição de Judas. Não foi o abandono dos discípulos. Não foi a negação de Pedro. Embora todas estas coisas Jesus sabia que iam acontecer. Ele sabia que ia ser zombado, ele sabia que ia ser pregado, ele sabia que ia ser açoitado, ele sabia todas essas coisas que iriam fazer com ele. Mas não era por nenhuma dessas, que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue e que ele estava em tão grande aflição. Embora todas elas eram bem reais na vida de Jesus, e sendo ele Deus, sabia todas elas. E por certo que por antecipação já estaria sentindo esse peso há muito tempo. Eu imagino cada vez que Jesus falou para Judas e sabendo que ele era o traidor. Cada vez que Jesus falou para Pedro, e Pedro estava tão disposto a ir com Jesus até à morte, e ele sabendo que ele que o ia negar. Quando ele falava para os discípulos com tanto amor, sabendo que eles iriam todos fugir nesta mesma noite. Com certo, quando Jesus viu que aqueles que tinham em sua mão a lei dele próprio, sendo ele Deus, o haviam de entregar para ser crucificado. Quando ele se dispõe a pagar os impostos a Roma, sabendo que Roma o havia de crucificar. Por certo que Jesus sabia todas estas coisas, por certo que trazia sofrimento e angústia. Mas o que realmente trazia sofrimento e angústia, para além disso, era algo sobrenatural. Pois se assim não fosse, os discípulos, registado pelo mesmo Lucas no livro de Atos, não podiam ter grande gozo por serem participantes dos sofrimentos de Cristo, como a própria palavra do Senhor diz. Ora, se os discípulos no livro de Atos, pouco mais à frente, escrito pelo mesmo autor, se alegravam e regozijavam por poder padecer a morte, pelo amor a Cristo, como é que o próprio Cristo poderia estar nesta angústia, sendo ele o Senhor, o capitão do exército, se o seu exército não poderia, suportou essa angústia com facilidade. Facilidade, não porque era fácil, mas porque o Espírito Santo fortalecia e os ajudava. Como é que o Senhor, o autor da vida, o Rei dos Reis, estava com medo do chicote romano, a angústia da morte causava-lhe isso? O que é que tinha de especial? Era aquilo que no versículo anterior ele está a orar e aí começa a angústia e a aflição. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que é que estava no cálice? Que era tão difícil. E o que estava no cálice era a ira de Deus, a condenação, a maldição que haveria de cair sobre todos aqueles que rejeitaram Cristo, e todos tínhamos rejeitado Cristo. O cálice da ira de Deus estava cheio, porque para que a justiça de Deus fosse feita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda a glória, estava ali para ser imolado como um cordeiro, santo, puro. Ele que era santo se iria tornar pecado, maldição no Calvário. E o Pai se iria separar dele. Ainda que momentaneamente, mas por causa dessa condenação, porque o castigo que traz a paz estava sobre ele. E aquilo que iria passar na cruz era tão terrível que nós não temos palavras para descrever. Não era o coronavírus. Não. Era algo incrivelmente, infinitamente, eternamente terrível. Porquê eternamente? Porque o castigo que foi colocado sobre Cristo na cruz, ele livra de uma condenação e de um castigo eterno. Então aquele momento que Jesus iria enfrentar, sendo ele Deus, sabendo a ira de Deus contra o pecador, sabendo o que o pecado era ofensivo contra Deus, ele iria suportar sobre ele, e tal era a angústia, tal era a dificuldade, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Agora escute, Jesus não precisava passar por nada disto. Jesus não tinha que fazer nada disto. Jesus não nos devia nada, e continua a não dever nada. Mas por seu grande amor, sua grande misericórdia, ele decidiu salvar pecadores, pagando ele próprio o preço. Era bem mais fácil colocar sobre outro, não é? Às vezes nós ficamos a pensar em alguém que perdoa uma dívida a outra pessoa e queremos comparar com isto, não é? Mas escuta, Jesus não simplesmente
perdoou a dívida. E Ele, para perdoar a dívida, porque Ele é justo, Ele pagou o preço. E pagou o preço sobre Ele próprio. Ele não simplesmente fechou os olhos ao nosso pecado. Ele não podia fazer porque Ele é um Deus justo, santo. Ele não simplesmente fez de conta que nós nunca pecámos contra Ele. E Ele claramente se entregou e disse: eu estou aqui, eu vou receber sobre mim a ira, para que aqueles que são justificados pela fé são declarados justos, porque o justo pagou o preço pelo pecador, para que pecadores sejam declarados justos. Escute, isto é o significado da palavra justificação, em que Deus é um Deus justo e fez algo correto. Ele não simplesmente fez de conta que não tinha acontecido nada. Ele tomou sobre ele para que nós, aqueles que nele crê, possam ter vida e vida eterna. É claro que ele não ficou morto. É claro que isto não foi uma vez e acabou. Ele veio e ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E ele está vivo. E vive para todo sempre. E aquele que é salvo, ele será com ele para todo sempre. Mas o que Jesus está a experimentar no Getsemane vai para além daquilo que nós humanamente conseguimos pensar. E ainda que eu pusesse todas as palavras juntas, ainda que eu pegue no texto do Apocalipse que diz que Ele é Santo, 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 e nós passamos a pensar que o Santo, Santo, Santo carregou os pecados daqueles que foram salvos de uma forma tão violenta, tão diz a palavra do Senhor Isaías, diz que agradou ao Pai moê-lo. Não tem palavras para nós pormos. Sabe porquê? Porque ainda sendo justificado e santificado, como Deus, pela sua infinita misericórdia, trabalhou na minha vida e tem trabalhado na minha vida assim, para a glória de Deus Pai, ainda assim eu não consigo entender o que é que significa Santo, Santo, Santo. É por isso que o atributo mais exaltado em toda a Escritura é que Deus é Santo, Santo, Santo. E a santidade de Deus vai para além do que podemos imaginar, porque a nossa mente sempre tem restos do homem, do velho homem, nascido em pecado. Nós não entendemos o que é Santo, Santo, Santo. Mas à medida que nós crescemos na fé, que os salvos são santificados e purificados, eles começam cada vez a sentir mais nojo e repugnação pelo pecado e começam a entender um pouco mais o que é que a cruz significou. Para nós entendermos o que significou a agonia de Cristo no jardim de Getsemane, nós precisamos ser santificados e tornar-nos mais santos e mais agradáveis a Deus. Quando Deus opera em nós, assim o Espírito Santo trabalha em nós, em santificação, nós começamos a perceber muito mais o que é a agonia de Jesus na cruz. O que é que foi a agonia no jardim de Getsemane? Nós começamos a perceber muito melhor as gotas, o sangue se tornarem gotas, o suor se tornarem gotas de sangue. Nós conseguimos perceber essa agonia um pouco mais, porque começamos a pensar no horrível que o pecado é e como é que aquele que é santo, muito mais do que aquilo que nós somos e poderemos alguma vez ser. Um dia na glória será completamente diferente. Mas nesta terra, nós começamos a perceber e começamos a ver o que é Ele ter carregado sobre Ele esse monte de pecado. Ele que nunca experimentou um pecado, nem na sua boca se achou engano. E agora a ira de Deus é despejada sobre Ele, para que o Pai seja glorificado na salvação de pecadores. Louvado seja Deus, porque Ele disse: se possível, passa de mim este cálice. Mas louvado seja Deus muito mais, porque Ele disse: mas seja feita a tua vontade e não a minha, porque se não fosse feita a vontade do Pai, não havia salvação para mim nem para si. Não fazia diferença se nós iríamos morrer de coronavírus ou de qualquer outra coisa, porque a condenação estava posta sobre nós, mas porque o Santo de Deus tomou sobre Ele essa condenação. Nós podemos ter vida eterna e podemos ser perdoados os seus pecados. Escute, isto é a Páscoa. Você percebe porque é que nós precisamos todas estas semanas e todos estes dias para chegarmos até à ressurreição? Porque para nós percebermos tudo o que está a acontecer no livro de Lucas, para nós percebermos todo o que envolveu, nós precisamos parar em cada detalhe e perceber porquê Jesus suou sangue. O que é que está a acontecer no jardim de Getsemane? O que é que Deus estava a fazer naquele lugar? Escute. A seguir o texto diz assim: e levantou-se de oração, versículo 45, e veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eu queria que você parasse um pouco comigo neste texto, neste versículo, e vamos pensar juntos. Normalmente a interpretação que nós fazemos deste texto é assim. Talvez porque talvez não paramos muito no detalhe da palavra aqui, a palavra tristeza. Nós entendemos assim: os discípulos estavam fracos,
caíram em tentação. Jesus disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, a carne é fraca. A carne fraquejou, eles adormeceram, não deram valor ao que estava a acontecer. Escute, os discípulos dormiram de tristeza. Sabe aquele momento em que você entrega aos pontos? Você diz assim: não há nada a fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. E você vai, eu só queria dormir e esquecer que tudo isto aconteceu. Já aconteceu consigo. Por certo que já aconteceu consigo. Era a posição dos discípulos aqui. Eles estavam desesperados. Eles não sabiam o que havia de fazer. Eles dormiram de tristeza. Mas deixaram-se estar encostados ali. Você percebe tudo o que Jesus tinha dito durante a refeição que eles estiveram juntos? Ele anuncia a sua morte. Ele declara que a hora chegou. Eles estavam com ele. E eles mesmo sem entender tudo, mas eles só estavam a ver uma parte, mas eles começam a perceber que alguma coisa muito errada está a acontecer. Você percebe o que estava a passar sobre todos eles. Agora, escute. Enquanto os discípulos se deixaram dormir de tristeza, Jesus estava em agonia, mas o anjo o confortava. Você percebe o paralelo? Os discípulos estavam a dormir de tristeza. Estavam abatidos. Com certeza que estavam. Jesus estava em grande agonia, muito pior. Mas veio um anjo do céu e o confortava. Escute, estamos com demasiado tempo de sobra em nossas mãos, não é? Pelo menos alguns estão. O que é que eu faço? Vê-se tanta piada hoje, não é? Vou fazer isto, fazer aquilo. 4 dias da quarentena, 20 dias da quarentena. Gente, você pode fazer duas coisas. Você pode se deixar abater e ficar aí, de qualquer jeito, sem saber. Você talvez tem amigos infectados, talvez você está a testar. Você, o que é que eu vou fazer? O meu trabalho, economia. Você pode ficar assim desse jeito aí, se deixar dormir de tristeza. Ficar aí, né? Desamparado. Se é homem, não se faz a barba. Talvez tome menos tempo, menos vezes banho, anda de pijama todo dia. Pode fazer tudo, coisa por aí, qualquer coisa é pela casa. Ou você pode, pura e simplesmente, clamar a Deus e pedir a Deus: fortalece-me e ajuda-me. Se diz assim: não tem nada a ver com a mensagem. Não, tem tudo a ver com a mensagem. Estamos a andar com duas linhas paralelas. Uma é o relacionamento de Jesus e os discípulos diante da angústia e da dificuldade, que é aquilo que você está a atravessar agora. E outro que é um paralelo, que é uma exposição muito maior, muito mais sublime, muito grandiosa, muito acima, que é aquilo que nós estamos a falar da própria apresentação do Evangelho e do cálice da ira de Deus que queria ser derramado sobre Cristo. Mas não deixamos de ter em atenção que o texto volta atrás ao assunto, para sermos bem expositivos, ficarmos bem no texto. O texto volta atrás ao mesmo assunto dos discípulos. Eles foram com Jesus. Jesus disse: orai. Foi assim que começamos o texto. Versículo 40. Orai para que não entreis em tentação. E ele afastou-se, foi orar. E ele volta e os discípulos estão adormecidos. E estavam adormecidos de tristeza. Jesus olha para eles, acorda-os e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Não adormeça espiritualmente no meio desta angústia. Não adormeça. É Páscoa. Páscoa está a chegar. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós com ou sem coronavírus, com ou sem lockdown. Cristo, nossa Páscoa. É por isso que nós temos dedicado a estudar e começamos bem cedo no mês, ainda antes do fim do mês, a estudar sobre a Páscoa. Porque Cristo, nossa Páscoa, é muito maior. Levantemo-nos e oremos para que não entremos em tentação. Não fique abatido no seu canto. Não fique deprimido. Há palavra de vida eterna. Há uma eternidade toda pela frente. Cristo levou a ira de Deus no Calvário para que aqueles que nele creem tenham vida e vida com abundância e vivam para a glória do Senhor, Deus dos céus e da terra. Jesus sofreu o preço para que nós não tenhamos que pagar. E Ele levou sobre Ele essa condenação. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é Páscoa. Eu não sei o que vai acontecer no dia 12, não é? Porque é Páscoa, não sei o que vai acontecer no dia 12. Havia uma previsão que nós já estaríamos fora das nossas casas, agora está completamente. Se você vive nos Estados Unidos, não sei de onde você está a acompanhar, é que já está completamente bloqueado. A ideia vai ser você vai ficar em casa mesmo. É fim de semana prolongado, não é? Aproveite para ficar em casa. Não tem outro jeito, não é? Sexta, sábado, não tem outro jeito. Mas ficaremos em casa.
Mas não temos que ficar presos debaixo de uma angústia e de uma tristeza. Porque no domingo, dia 12, penso que é dia 12, estou a andar na frente, dia 12, nós iremos celebrar a ressurreição de Cristo em glória. A angústia do Getsemane vai ficar para trás. A cruz vai ficar para trás. O sepulcro está vazio e Cristo reina em glória. Para que Cristo reine em glória, nós não podemos esquecer, quando eu digo ficar para trás, não é esquecer da ceia, não é esquecer do Getsemane, não é esquecer a crucificação, mas é viver todas essas coisas numa gloriosa eternidade, porque Cristo Jesus, o Senhor dos céus e da terra, está lá na glória e um dia virá buscar a sua igreja, aqueles pelos quais Ele levou sobre si a ira de Deus e a condenação, aqueles que pela fé nele creem, aqueles que creem nesta mensagem. Não porque é a minha mensagem. Não é a minha mensagem. Eu não lhe estou a pregar a minha mensagem. Eu quero que você entenda que eu não lhe estou a pregar a minha visão da Páscoa. Eu não estou a pregar a minha visão da Páscoa. A minha visão da Páscoa teria mais chocolate. Estou a pregar a minha visão da Páscoa. Estou-lhe a pregar a palavra de Deus. A Páscoa. Cristo Jesus. Segundo o escritor Lucas, o escritor do Evangelho, que nos traz os detalhes, os pormenores que nós precisamos de entender e estudar para que possamos crescer. Escuta, se esta mensagem está a chamar a sua atenção, está a chamar a atenção da sua alma, leia o capítulo 22, 23 e 24, acompanhe os nossos lives, mas leia também em Mateus, em Marcos e em João. Quando a palavra do Senhor nos ensina e nos fala sobre a morte e a ressurreição do Senhor. Este é o tema mais importante. Este é o momento mais alto do ano. Nada é para comparar com o facto de que Jesus Cristo veio e se entregou no lugar de pecadores. O texto não termina aqui. O texto termina lá na Ascensão, onde nós iremos continuar. Esta maravilhosa mensagem do Evangelho é aquilo que você precisa para a sua vida. É aquilo que eu preciso. É onde está a minha esperança. É onde está a minha alegria, o meu gozo. É onde eu todos os dias eu posso levantar e preso em casa ou na rua ou debaixo disto ou daquilo, com uma esperança eterna que um dia o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que por causa dos meus pecados suou gotas de sangue, foi crucificado, foi zombado, se levantou em glória, venceu a morte e um dia eu estarei com Ele para todo sempre. Nada me roubará isso. Nada me tirará isso. Não é o vírus que me tira isso. Não vai ser a economia falida que me vai tirar isso. Não depende das decisões dos presidentes, dos governadores, as quais devemos respeitar. Todas as vezes eu tenho que chamar a sua atenção aqui. Respeite as decisões das autoridades. Mas nada disso. Porque o Senhor glorioso dos céus e da terra por fim se levantará e em glória reinará para todo sempre. E nós, o seu povo, reinaremos com Ele. E eu espero que esta seja a sua esperança. Que esta seja a sua Páscoa. Porque esta é a minha Páscoa. É a Páscoa que eu irei celebrar. E o meu desejo é que todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que acompanham, possam viver esta Páscoa. Que o Senhor nosso Deus permita que esta tribulação que está a passar pelo mundo sirva para que no dia 12 muitos, com alegria e gozo, celebrem a Páscoa, o Jesus ressuscitado, o verdadeiro Deus, aquele que se entregou no lugar de pecadores. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós viemos diante de Ti, Senhor, nesta tarde, clamar a Ti que a mensagem do Evangelho nesta Páscoa seja proclamada, anunciada, seja querida e muitos possam vir ao conhecimento da salvação. Meu Deus, nesta hora eu te agradeço, porque Cristo Jesus tomou lugar, o meu lugar. E, Senhor, eu te agradeço pela salvação da minha alma. Senhor, eu venho diante de Ti, Pai, te pedir que, como o anjo veio para confortar Jesus, nós possamos ser confortados nesta noite. E aqueles que têm a salvação em Cristo Jesus possam ser alicerçados e fundamentados e possam ser fortalecidos para caminhar avante. E aqueles que não têm possam verdadeiramente, pela ação do Teu Espírito Santo, crer e se render à verdade do Evangelho. Senhor, damos glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Espero que você
tenha ouvido a mensagem e, como sempre tenho dito, se existe uma dúvida, alguma coisa você quer falar enquanto a minha família se chega aqui, você quer falar comigo, você quer entrar em contato com um dos irmãos da igreja, você pode ir no Facebook, no Messenger, você pode entrar em contato. Alguns vocês eventualmente conhecem, você pode ligar para mim, esteja à vontade para nós podermos conversar. Pode rever esta mensagem e outras, enquanto você espera para domingo. Domingo de manhã, nós estaremos live novamente às 10 da manhã, se nos permitindo o Senhor. Eu peço que você leia Lucas 22, 23 e 24 e assim nós iremos acompanhar. Para domingo pela manhã, você pode ver aí também, tem a nossa programação, já aí até o dia de Páscoa. No domingo pela manhã, nós iremos estudar sobre Judas traz Jesus. Tá? Um assunto bem difícil, como é que alguém, estando com Jesus, vivendo com Jesus, sendo parte do ministério, se levanta contra ele e o trai, quais são as suas motivações. Pela tarde, assim nos permitindo o Senhor pelas 5h30, nós estaremos falando de um outro assunto também muito conhecido. Pedro nega Jesus. O que é que leva um discípulo a negar Jesus? Aquele que está com Jesus, o que é que leva? E o que é que acontece com ele depois? Muito importante. O que é que aconteceu com Pedro depois? Quem foi Pedro mais tarde? O que é que acontece com ele? Então nós iremos estudar isto, estes assuntos, assim, de uma forma bem pausadamente. Eu espero que você possa nos seguir, que Deus abençoe ricamente a sua vida, e a minha oração por si é que Cristo Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador, como é o Salvador e o Senhor aqui da minha linda família, que nós terminamos sempre juntos, para que você possa ter alegria e participar connosco, conhecer-nos um pouco melhor. Somos a família Laval, estamos aqui para o servir. Deus abençoe você em Cristo Jesus e esperamos por si. Bye.